Olá, meus queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Como vocês estão? Espero que bem. Então, vamos partilhar o nosso conteúdo de hoje. Então, o nosso conteúdo de hoje é uma continuação do conteúdo da semana passada, que aborda a nossa convivência com Deus. Nossa convivência com Deus. E nisso nós vamos trabalhar esse texto. O homem é um animal político, que é uma frase, uma tese de Aristótenes. Então, Aristótenes, ele foi um grande filósofo da Grécia, né? E a filosofia, ela é a base de toda a formação da sociedade. Todos os pensamentos, todas as reflexões são de grande necessidade para que se possa conhecer como o ser humano, como as pessoas, elas são chamadas a viver, né? São chamadas a praticar o seu relacionamento e a sua convivência com os outros e também com Deus. Então, nós estaremos mandando um texto para vocês no fim desta aula, justamente sobre essa temática. O homem, um animal político, né? Em que a atuação do homem existe para a sua participação e colaboração na construção de uma sociedade. Muita gente pensa que fazer a história de um povo é coisa que só diz respeito a quem governa, né? A quem está à frente, os presidentes, prefeitos, generais, aquelas pessoas cujos nomes a gente estuda séculos depois no livro. Então, vamos conhecer a história que um autor chamado Armando Tejada, né, nos ajuda a refletir de que não é somente os governantes, né, os generais, que são responsáveis pela sociedade. Então, Armando Tejada, ele é o autor desse poema que nós vamos ler agora com vocês. Um poema chamado História Pessoal da Paz. Ok? Então, o texto vai dizer assim: há sempre um rei sobre um cavalo nas velhas cidades, cercado pelas crianças e pelas fontes e por um estranho pássaro. Quando os vejo, penso que a morte nos olha de cima das estátuas, com seus olhos fechados de bronze. Se eu pergunto por eles, me descrevem galopes e batalhas. Nunca o cavalo livre pelos prados, nem o senhor na sua casa. Todos contam a história pelas guerras nas velhas cidades. E por mais que pergunte, ninguém sabe me descrever a morada onde o padeiro amassava o pão. A história que me contam é a história de uma ou outra batalha, mas ninguém me diz que quanto isso o semeador semeava e colhendo o trigo da vida, os jovens se amavam, mirando nos olhos. Então,
Nesse texto, a história pela paz, Armando Tejada, ele nos ajuda a ter uma reflexão. Qual será essa reflexão? É isso que nós estamos querendo entender nesse conteúdo de hoje. Qual é a mensagem que Armando Tejada nos traz através desse texto? É essa resposta que queremos que você possa responder, certo? Depois de ler esse texto. Para o poeta, certamente o padeiro, o semeador e os jovens são pessoas tão decisivas para a história quanto a ilustre figura que virou estátua na praça. O que você acha? Você já percebeu como alguém que faz parte, que você também faz parte da história? É isso que eu quero que vocês descrevam, respondam no caderno. Em 1992, jovens como você foram para as ruas exigir que se tomassem providência diante de uma situação gritante de corrupção que envergonhava o país, no Brasil. E todos os jornais falaram da presença da juventude mudando os rumos da história. Mas sempre há alguns que preferem ignorar todas as decisões como se nada disso fosse da sua conta, né? Não pode ser assim, porque o homem é um animal político. Nós somos animais políticos. Temos que nos envolver. Ou governamos ou somos governados. Então, eu estou mandando o texto, né, a história pela paz, para vocês, né, e vocês leem novamente e respondam à atividade. Ok, meus anjos? Até a próxima aula. Tchau!